Ele enfiou uma peça de Lego no nariz e ela ficou presa. Então ele colocou outra peça na mesma narina, porque elas se conectavam e ele achou que seria uma forma inteligente de remover a primeira. Mas ao invés disso, as duas acabaram ficando presas. A mãe dele conseguiu tirar a peça maior sem saber que a menor continuava profundamente escondida. Por 26 anos, ele sofreu com congestão, asma e apneia do sono sem saber o motivo. Até que um dia, enquanto assoava o nariz no chuveiro, a peça de Lego simplesmente saiu depois de 26 anos. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você estiver sendo atacado ou sequestrado, tente arranhar o agressor o máximo possível. Você vai guardar um pouco do DNA dele embaixo das unhas para identificar depois. Se você for dormir, sempre deixe as chaves do carro perto da sua cama. Se alguém tentar invadir a sua casa à noite, você pode apertar o botão do alarme para assustar ele. Se você estiver perdido e tiver com muita sede, não tente comer neve. O gelo no seu estômago pode causar hipotermia. Derreta a neve primeiro e só depois beba. Se você estiver preso no carro, tire o apoio da cabeça do banco e use a parte de metal para bater no canto do vidro. Essa é a parte mais frágil e provavelmente vai quebrar. Se você estiver dentro do ônibus e for tirar um cochilo, coloque as suas coisas no colo e durma abraçado com elas. Isso vai dificultar que alguém roube os seus pertences. Se você vive em um bairro perigoso, use roupas super velhas e o mais sujas possíveis. Isso fará com que os ladrões sintam pena de você e não te roubem. Se você estiver no elevador e ele quebrar, faça um risco na parede toda vez que você dormir lá dentro. Se o resgate demorar muito para chegar, isso pode te ajudar a não perder a noção do tempo. Se você perceber que o seu carro tá com a janela quebrada, não entre e ligue pra polícia imediatamente. Pode ter um sem-teto vivendo dentro do carro. Se você estiver na praia e for entrar no mar, coloque os seus pertences dentro de um saco plástico e enterre na areia. Os ladrões não vão conseguir encontrar e você não vai ser roubado. Se você for pegar um táxi ou um Uber, abra o GPS no celular para comparar o caminho. O motorista pode desviar e pegar um caminho mais longo que vai ficar muito mais caro. Se você for sequestrado e os bandidos quiserem usar o seu cartão, diga que ele tá com pouco dinheiro e que você tem outro em casa. Se eles te levarem até lá, você pode ter uma chance de escapar. Se você estiver em uma piscina e a água tiver gosto de metal, saia imediatamente. Um cabo pode ter criado um curto-circuito e você pode ser eletrocutado. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo. Se você estiver descendo um toboágua e perceber que tem um prego no caminho, tente desviar de qualquer jeito. Se você acertar em alta velocidade, pode ser terrível. Se você for dirigir e estiver morrendo de sono, não tente aumentar a música para ficar acordado. O seu cérebro vai desligar mesmo assim e você pode sofrer um acidente. Se você der de cara com alguém procurado pela polícia, não entre em pânico e não fique encarando. Apenas haja normalmente enquanto liga para a delegacia. Se você estiver sendo perseguido e precisar fugir sem ser visto, ande de costas para deixar pegadas invertidas. Ele vai ficar confuso e você vai conseguir despistar. Se você tiver com sono e o seu chefe suspeitar que você tá dormindo no trabalho, coloque um óculos e diga que tá com sensibilidade pra luz. Ele vai acreditar e não vai te demitir. Se você estiver fugindo de alguém com uma faca e ficar encurralado, tire a camisa e jogue em cima da lâmina. Ela vai perder um pouco do corte e você vai poder escapar. Se você estiver na academia e a esteira começar a mudar de velocidade sozinha, não tente desligar ela enquanto continua correndo. Ao invés disso, segure no corrimão e pule pro lado. Se você estiver em um parque de diversões e o brinquedo tiver a altura mínima, não tente fraudar ou enganar ela. O cinto não vai
vai te segurar e você vai sofrer um acidente. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre pra tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é pra trabalhar de garçom ao invés de dizer que é pra casar. Eles cobram muito mais barato se não for pra ocasiões especiais. Se você acreditar em coelho da Páscoa, não deixe ele entrar na sua casa pra esconder ovos. Pode ser alguém disfarçado tentando invadir. Se você estiver em outro país e for comer um pastel de carne, sempre pergunte qual tipo de carne antes de comer. Pode ser algo diferente e você não vai gostar. Se você estiver no circo e for chamado pra participar de um número perigoso, não aceite achando que tá tudo sob controle. Eles normalmente não são encenados e a chance de dar errado é grande. Se você passar no detector e esquecer que tá com algum objeto de metal, tire ele com bastante calma do bolso. Desse jeito você não vai assustar os seguranças. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele para ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você tiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância para te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz para absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Se você usar lentes de contato, nunca chegue muito perto de uma fogueira. O calor pode derreter as lentes e elas vão grudar nos seus olhos. Se você chamar sua professora de vovó na frente da sala, não diga que foi sem querer. As pessoas vão rir da sua cara. Ao invés disso, diga que viu o fantasma da sua avó que morreu. Se você estiver no meio de uma ressuscitação, não encoste na maca de jeito nenhum. O choque vai ser transmitido e vai te atingir. Se você for deixar seu carro pra lavar, sempre tire foto do painel de gasolina. Eles podem esperar você sair e pegar seu carro pra dar uma volta. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para um mordomo e nunca para os pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande pro corpo inteiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online pra ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada. E vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana. Eles até as usaram para tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando pra fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Ele queimou suas iniciais
iniciais no fígado com um laser de alta potência. Depois costurou a paciente e agiu como se nada tivesse acontecido. Mas uma semana depois, o novo fígado começou a falhar. A paciente voltou, mas dessa vez ela foi tratada por um médico diferente e ele rapidamente encontrou as iniciais dentro. O cirurgião admitiu que não era a primeira vez que ele marcava um paciente e acabou perdendo sua licença médica. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra para escapar. 3 clichês de filmes. Primeiro, adultos fazendo papel de crianças. Filho, eu já disse, você não vai nessa festa e ponto final. Pai, isso não é justo, eu já tenho 13 anos, eu posso tomar minhas próprias decisões. Não. Olha seu irmão, por exemplo, ele tem 15 anos e ainda não pode sair. E aí, irmãozinho? Robôs maus sempre têm olhos vermelhos. Prepare-se para ser eliminado. Ah, um robô tão bonzinho, ele nunca me faria mal. Espera... Ah, mas você continua tão bonitinho. O vilão sempre fala sozinho. Chefe, eu acho que mais um dia e nosso raio laser vai estar pronto. Finalmente. Depois de todos esses anos, vocês acharam que iam me passar pra trás, né? Chefe, com quem você tá falando? E aí, quanto você tirou na prova? Ah, eu tirei 10. Ué, mas aqui tá dizendo que você tirou 3. Ah, não. Esse é o teste do meu amigo, eu tô só segurando pra ele. Mas tá escrito o seu nome aqui. E aí, cara, você não vai acreditar onde é que eu tô agora. Eu tô no Havaí. Cara, dá pra ver claramente que isso é um fundo falso. Não, olha eu encostando nessa árvore aqui. Eu acho que a tela verde acabou de desligar. Cara, vamos lá pra fora, hoje vai ter lua cheia. O que? Lua cheia? É, lua cheia, cara, é hoje. Ah, não. O que foi agora, cara? É que na verdade eu sou um lobisomem. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca pra atacar o marido e ele, pra se defender, pegou o objeto que tava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox.